Normal, já vou chamar. Quem puder já compartilha. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu nunca falei aqui, eu nunca trouxe, porque na verdade eu nem sou tão expert nisso. Mas, e aí, Marco? Tudo bem? Tudo ótimo, deixa eu dar uma Como que você ajeitada aqui. está? Conseguiu acordar aí no passado? Porque você está aí, que horas são aí agora? É exatamente meio-dia. Então tá tranquilo para ter acordado, vai. Hã? Tá Não, tranquilo para ter acordado, vai. eu dormi bem a noite passada, então tá Ah, beleza. então tá ótimo. Você está bem? Como que estão as coisas aí no passado? Aqui no futuro, eu adoro falar isso. Aqui no futuro tá tudo bem, viu? Tá tranquilo. O mundo ainda não acabou. A gente está aqui nesse futuro aqui, ó. Mas tá bom, tá sol, já tá começando a fazer um friozinho aqui em São Paulo, mas tá tudo bem, tá bom? Maravilha. Aqui também tá legal. Hoje está uma temperatura fantástica aqui em Hillsborough, É. Oregon, nos Estados Unidos. Eu moro numa região que chove muito. Então, de outubro até final de março, às vezes até meio de abril, a gente raramente vê o sol. Hum. E aí, quando vê o sol, é Fica, que nem a gente que tá preso, né? A gente raramente fica preso. A hora que a gente quer sair, a gente já quer sair, né? Daí que a hora que chega o sol, valoriza mais. a questão é que aqui por tradição, né, eu já moro aqui há quase 7 anos, a gente se tranca mesmo, né? A parte norte dos Estados Unidos chegou o inverno, tá todo mundo dentro de casa, você não tem como abrir uma janela, tal, porque é frio É pra caramba. muito frio. Então, quando chega a primavera, e é incrível isso, entendeu? Porque se é dia 22 de março, se é dia 19 de março, aí o primeiro dia da primavera, simplesmente o tempo muda. É um negócio assim fantástico, entendeu? E fica lotado de gente na rua. É, E aí daí agora, você começa a entender que tem gente vivendo nesse lugar, entendeu? Todo mundo começa a sair, a vida volta, né, para essa região. E agora de quarentena é um castigo dobrado, entendeu? Porque se tem esse esperaram dia tanto tempo para poder sair, agora que pode, não pode, né? Se tem esse dia maravilhoso, então uma nuvem no céu, sol, a piscina, entendeu? Aqui no meu condomínio já devia estar aberta e tá tudo fechado, todo mundo, entendeu? A gente está no pico, né, da pandemia aqui, Gente, então isso é nos Estados Unidos, tá bom? Calma. Vamos dar uma respirada aí, porque senão as pessoas já vão falar: meu Deus, eu fui numa live, tava quarteirão, olha, eles falaram que já é o pico essa semana, a gente já vem. E aqui no Brasil, teve uma hora que eu comecei a rir já, porque a gente tá, desde o meu aniversário, que foi no dia 26, aquela semana era a semana de pico, aí na outra semana era aquela semana que era de pico. E a gente já tá nisso há 4 semanas, assim, não, é essa. E a gente já tá assim, ó, mas qual que é essa semana que é pico, que a gente já não sabe mais, né? E aí, mas eu também não quero ficar falando muito sobre essas coisas. É óbvio que é o assunto do momento, é as coisas. Mas hoje também tem uma coisa que é muito mais importante, eu acho que até da quarentena, até desse momento meio caótico que a gente está vivendo, e foi por isso que eu quis trazer esse tema que eu particularmente uhum, nunca falei, para trazer um pouquinho mais de consciência, mas também trazer um pouquinho mais de calma nesse momento, né? verdade. Eu imagino que para as pessoas que estão aqui assistindo, que vão assistir depois e tudo, a gente está num momento meio caótico, que a gente está cansado, a gente já Uhum, está com o limite do estresse já chegando, né, no pico. Né? A semana que vem vai ser o pico do estresse e tudo isso, mas que a gente precisa e é o que eu sempre falo, né? Desliga a televisão, chega de saber números. E não que a gente não se compadeça com as pessoas que estão falecendo, com as pessoas que estão doentes, tudo isso, mas saber números, na verdade, não muda muita coisa. É 5, ou é 50, ou é 20, porque isso só vai gerando pânico e vai gerando muito mais angústia e muito mais. Eu acho que aflição, e aí a gente começa nesse uhum, processo depressivo de ansiedade, né? Mas isso. hoje tem um dia muito mais especial do que tudo isso, e aí eu passo a bola para você.
Bom, gente, primeiro aqui, ó, vou falar, porque eu sei que a gente vai se empolgar, eu não quero que fique muito longo, mas depois eu esqueço. Primeiro, eu agradecer a disponibilidade, doutor Marco Quarteroli, que eu conheço há pequenos anos. Na verdade, o Marco já foi meu pastor jovem, né, há muitos anos atrás, quando eu era muito jovem. Mas hoje ele, para mim, é meu guia espiritual, além de ser muito próximo e tudo isso, e a gente falar sempre, né? Mas acaba sendo, quando eu tenho dúvidas espirituais e tudo isso, é sempre para ele que eu levo. A gente não vai falar aqui de religião, então não importa a sua religião, a gente vai trazer realmente um momento, eu acho que é muito mais de paz, muito mais de cooperação, de compaixão que a gente está precisando nesse momento, né? Então, se você está aqui na live, manda aí, pega esse aviãozinho aí que tem do lado, já chama seus amigos, porque agora está com... E assim, eu agradeço demais por você ter se disponibilizado de falar. Olha, ó, tem seu primo já está ali, ó, está com saudade de você. Minha prima. Então tá, Grande depois eu ver a foto. Desculpa, Dirce, agora que eu vi. Então, assim, já agradeço demais a disponibilidade, o carinho e tudo isso, e obrigado. E agora a palavra está com você. Maravilha, hein? Eu que agradeço pela oportunidade, Elin. E nós estamos vivendo numa época única, né? Eu gosto muito de história, então pensar que a Você está gente lê... fazendo parte de muitas coisas na história já, chega, né? Que não é possível. Quando você lê assim sobre as grandes pragas, né? As coisas que aconteceram na Europa ou em outros lugares do mundo, quem diria que um dia, pela primeira vez na história desse planeta, né, 3 bilhões de pessoas estariam em quarentena por causa de um vírus, né? Exatamente. Quase metade do mundo, né? Verdade. Eu deveria estar essa semana toda com a minha igreja, fazendo programas e sermões, comemorando, né, a Semana Santa, os judeus comemorando, né, a Páscoa, enfim. De repente, o nosso mundo virou de ponta cabeça, né? As coisas, a realidade se alterou, mas eu creio que com quase 30 dias aí, acho que 29, 19, já perdi a conta, entendeu? Dessa quarentena. Mas é melhor perder a conta mesmo, para não, né? Vamos perder a conta, porque tá bom, né? O que acontece é que eu acho que ainda as pessoas não compreenderam a profundidade de tudo isso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele desafia a nossa vida espiritual. E a fé, ela só cresce dentro de crise, dentro das tribulações, dos problemas, dos desafios que a gente tem. Não tem outro jeito, né? A Bíblia é clara sobre isso, que fala que as tribulações fazem a fé crescer. Mas, especialmente durante essa semana, onde a gente perde a noção do tempo, né? Porque essa realidade mudou, eu fico pensando assim que nós deveríamos estar pensando, o brasileiro hoje ia estar pensando assim, né? Onde que eu vou passar o feriado? Onde que eu vou... ainda mais feriado de Páscoa e tudo isso, né? É verdade. E a gente está de feriado já há muito tempo, né? Então, a situação muda, mas... É quase como se a gente nem quisesse mais o feriado. A gente fala assim, feriado... eu quero, né, assim, eu brinco muito com as pessoas e falo assim, agora o seu chefe não é tão ruim. Você tá louco para voltar pro trabalho. Agora o trânsito na Marginal ou na 23, ele começa a ser um pouquinho mais agradável, porque agora a gente não tem, né? É algo totalmente novo, mas também eu lembro quando começou a quarentena, eu mandei um jab assim, né, pequeno para o pessoal da minha igreja. Eu falei assim, agora que você está em casa, tira a poeira da Bíblia e lê, né? Porque agora você vai ter tempo.
É, o que acontece é que daí vem a desculpa de agora tá tudo muito atribulado, né? Eu vi até isso. Se você não tá aprendendo uma habilidade nova, se você não tá se reinventando nessa quarentena, o seu problema nunca foi tempo. O seu Verdade. problema sempre foi falta de prioridade mesmo, né? E aí a gente tá, inclusive, sendo confrontado com esse gosto amargo de olhar e falar, putz, agora não posso nem falar que eu não tenho tempo, né? Aham. Como que eu faço? Porque agora, e aí fica, é óbvio, a gente também tem uma falsa impressão que a gente está com mais tempo, mas a gente tem muito mais serviços domésticos a serem feitos, né? A gente antes, se a gente trabalhasse na rua, a gente parava, comia e voltava, não precisava lavar louça, não precisava cozinhar, não precisava nada disso. Verdade. Isso te demanda também um pouco mais de tempo, mas você também tem que organizar tudo isso para o teu tempo render também, porque senão você fica meio perdido, né? Tipo, você olha e fala, não, que horas são? Por que eu acordei tarde? E aí o dia acaba não rendendo de novo, né? A gente não sabe trabalhar com tempo, no fim das contas. Quando a gente tem, nem quando a gente não tem. É verdade, meu. E eu tava, sabe, essa semana, principalmente, eu tenho conversado bastante com gente que não só da área de teologia e tal, porque não é porque é a minha área, porque existem pastores que não gostam de teologia. Pastor Como gosta mais, assim, né? é verdade, existem pastores que são mais pastorais mesmo. Eles falam assim, eu gosto de dar com o povo, tá lá. Mas tem gente como eu, assim, logicamente eu faço trabalho, mas tem áreas, né? Tem gente que gosta de estudar e tem gente que gosta só de, né? Tá, É, entendi. tem o pessoal que gosta de trabalhar diretamente, né? E o pessoal que gosta de ler livros, gosta de lutar com as ideias, né? Eu estava conversando com o pessoal e a gente estava falando sobre a Semana Santa e tal. E eu refletindo sobre isso, né, as diferenças de opinião sobre tudo isso, né, como é que seria uma Semana Santa sem a igreja, sem estar numa reunião, sem ter a orquestra tocando, sem um programa especial para as crianças, aquele negócio todo. E a gente chegou à conclusão seguinte, que hoje a igreja vai ter que ser a igreja. Então, a gente não tem mais o ritual, a gente não tem mais a rotina, não tem mais eu vou me vestir para ir em tal lugar, para participar de um programa. Hoje, 24 horas por dia, a pessoa, eu entendo, como membro da igreja, como cristão, como aquele uma pessoa que crê em Deus, que a igreja agora sou eu. Então, é a minha devoção diária, meu buscar a Deus é que faz a diferença. Só conexão com Deus, né, na verdade. Então Que é o mais importante, inclusive. todo dia é sábado agora, né? Você tem que acertar seu caminho. E eu estava pensando assim sobre a Semana Santa, como que ela se inicia, né? Como que aquela fase, principalmente que a gente chama a Paixão de Cristo, são as últimas 12 horas, né, de vida que Cristo teve. Qual que foi o gatilho, né? Que pum, foi puxado e falou agora a gente atingiu aquele ponto que não dá para voltar atrás mais. O ápice da história. Aconteceu, né? Uhum. Eu lembro que lembrei que o meu verso predileto na Bíblia, desde que eu me converti para Deus quando tinha 18 anos de idade, foi São João capítulo 16, versículo 32. É um verso bem interessante. Olha só. Dá o contexto para você, né? Jesus já havia falado para os seus discípulos várias vezes que importava que o filho do homem morresse, né? Que ele fosse entregue na mão dos líderes e que ele fosse morto pela mão das pessoas. Mas obviamente, eu acho que até o amor que eles sentiam por Cristo cegava um pouco, né? Falava assim, né, esse cara tá enrolando, entendeu? Isso é uma profecia. Não cabia na cabeça desses discípulos que um dia Jesus ia partir. Um cara com 30 e poucos anos, saudável, não partir para onde, né? Mas ainda tinha aquele sonho terreno, né, de dizer, olha, esse vai ser o rei de Israel e a gente vai estar liberto do jugo romano.
e vamos ser uma grande nação como na época de Salomão. Aí Jesus fala no final desse discurso, né, em todo essa situação, ele fala: não se turbe o vosso coração, né? Credes em Deus, credes em mim. Ele promete que vai voltar. Ele fala assim: olha, né? Um dia no céu a gente vai se encontrar. E ainda não tá passando pela cabeça dos discípulos que isso é uma realidade. Mas a parte mais tocante dessa narrativa é quando Jesus fala o seguinte para eles, no final do capítulo 16. Fala assim: eis que chega a hora. Ele fala: é agora. Pum. Chegamos, né? Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estarei só, porque o Pai está comigo. E deixando de lado até que na cruz ele ficou até sem pai, né? A solidão de Cristo é uma solidão plena, completa. Né? Que em 3 anos e meio ele trabalhou com esses homens, mulheres, esses discípulos, né? Que eram as pessoas mais chegadas. Ele treinou para que esses homens fossem aqueles que iam mudar a humanidade. E daí, na hora da primeira grande tribulação deles, todo mundo vai embora, cada um para o seu canto, cada um de sua própria maneira. E Jesus vai enfrentar tudo isso sozinho. Então, a Páscoa, quando a gente pensa assim, essa é a Sexta-feira Santa, é quando Jesus é entregue, ele morre e tal, ele morre na cruz. Eu penso na solidão desse homem, penso em Jesus não como Deus, como homem mas mesmo. No ministério dele, na vida dele, quão solitário era. Primeiro, intelectualmente, né? Porque aquilo que ele falava, a maioria das pessoas não entendiam. Entendeu? Então, Era incompreensível, né? Ele fala: olha, eu venho aqui com a cura para você. Eu venho aqui com um caminho que, se você seguir por ele, tudo que você considera ruim nesse mundo, um dia você vai estar num lugar que nada disso vai existir. Né? E as pessoas não compreendiam. Ele curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer a ele. E mas é uma solidão, entendeu? Intelectual, de você ter uma mensagem, de você ter algo especial para alguém, e isso é rejeitado. E você sabe, né, que aquilo vai fazer bem para a pessoa, né? Então, é quase o fique em casa porque vai ser melhor para você, e a gente fica aqui incompreendido. Fala, como assim que vai ser melhor para mim? Eu preciso sair, né? Então, eu vejo assim, hoje, as pessoas estão sentindo o que é o isolamento, o que é, para quem é solteiro, por exemplo, que mora sozinho, né? Que não tem planta nem gato ou cachorro, o que quer que seja. Começa a falar com os pratos, começa a conversar com os pratos, com os copos, né? Então, a pessoa sente uma solidão demográfica, ela sente uma solidão assim, de circunstância, né? Eu não tenho ninguém ao meu redor. Mas Jesus sentiu uma solidão plena porque ele estava cercado de pessoas. E esse também é um grande problema, acho que, da sociedade como um todo, né? E agora a gente começa, eu acho que, a perceber o quanto é importante realmente estar com pessoas, mas é estar mesmo, né? Não estar só ali presente, mas fazer isso. Ó, tem uma pessoa que eu acho que te conhece aqui, porque tá perguntando, seu nome é Marcos Quarteroli? É ele mesmo. Sou eu mesmo. Vindo direto de algum lugar do passado de alguém aqui, nesse momento. Manda o boleto.
Mas é aquela coisa de entender que a gente pode ter solidão quando a gente está com um monte de gente, mas eu acho que agora a gente consegue entender isso mais fácil para que isso não ocorra novamente. Isso. E quem de nós nunca passou por aquela situação assim de pensar, ninguém está me entendendo, ninguém me compreende, né? Nesse negócio. Porque não é só questão assim de dizer a gente fala o mesmo idioma e pode passar uma informação. Mas o que Jesus sentia falta e o que fez a solidão dele ser algo assim profundo foi a falta de empatia. Né? Ele sabia o que ia acontecer, ele sabia exatamente qual era o plano do Pai, ele sabia o que deveria ser feito, ele foi, né, Capitão Nascimento, missão dada e missão cumprida. Vamos lá. Mas eu gosto muito de ver o lado humano de Cristo. Quando ele Foi para estava... isso que ele veio, na verdade, né? Para mostrar uma. Ó, falou que conhece você desde criança. Falou que faz o da hora. Mas quando ele está no Getsemane, ele fala para o Pai, né? Se possível, passe de mim esse cálice. Ele pede ele divide os discípulos em dois grupos, né? Ele tem um grupo grande lá, que já não eram só 12 que seguiam ele, eram muitos. Aí ele chama ali 3, que eram os mais problemáticos da turma, né? Pedro, André, João. Aí falam-se para ele, olha, orem por mim. Ele está numa distância onde eles podem ver Jesus e podem ver toda a sua agonia, né? Mas quando ele volta para buscar esse conforto, né, eles estão dormindo. E isso acontece 3 vezes. Ou seja, as pessoas já não se preocupam umas com as outras desde sempre, né? É quase eu vejo toda a sua agonia, eu vou falar para você que eu vou até orar por você, mas a hora que eu virar as costas, eu já estou tão imerso em mim mesmo que eu já nem lembro o que eu falei com você aqui, né? Verdade. E nisso, essa falta de empatia, né, de dizer, olha, eu estou sofrendo contigo nisso, mostra algo que é o propósito, entendeu, de toda de toda a Páscoa em si, né, da morte de Jesus na sexta-feira, da ressurreição no domingo, em que Jesus passou pelas, como Hebreus fala em 4:15, nós temos um sacerdote que, como nós, sofreu em tudo, né? A grande pergunta teológica, como que ele pode ter sofrido em tudo? Jesus nunca foi casado, Jesus nunca foi mulher, Jesus nunca foi velho, né? Nunca teve 80 anos com câncer, né? Mas ele passou tudo em sua essência. Então, essa solidão... E eu acho também que é uma coisa meio humana quando a gente compara um sofrimento. Ah, o meu sofrimento no câncer é maior que o seu sofrimento no não sei o quê, que é maior que o meu sofrimento que estou passando por um luto, a gente que tem essa escala, né? Mas, na verdade, quem está passando por aquilo é uma dor, é a dor, ponto. Aquilo é legítimo, né? A gente não tem que... a gente põe uma escala que, na verdade, não é real, porque a gente não sabe que dói para o outro. Ah, não, mas é porque você não sabe, né? Quantas vezes a gente tem essa mania de ser meio desgracento, porque isso é meio humano, mas assim, eu estou com um problema que uma pessoa morreu. Ah, mas você não sabe, eu estou com isso. E a gente começa a competir de qual a dor é melhor ou qual a dor é mais forte. Enquanto, na verdade, não importa se você está passando por um luto, por um câncer, por um isolamento, por uma doença mental, que a gente sabe, a gente conversa muito sobre isso, de o quanto isso fica mais pesado ainda, você não tem como julgar qual é a dor que... Ah, não, mas ele não teve câncer, então a minha dor foi... A gente também não foi crucificado. Eu não sei como que é ficar pingando até acabar o último suspiro, né? A situação, entendeu, que Jesus passa é que por toda a sua vida ele aprendeu e viveu como ser humano para que daí pela sua morte e ressurreição ele possa solucionar os problemas humanos. Então a primeira coisa que ele mostra
entendeu? É que a solução para o problema humano de tudo que a gente faz aqui nesse mundo para tirar a depressão, tirar a solidão, enfim, o desemprego, a dor, o que quer que seja, né? São soluções momentâneas. A Uhum. gente cresce como ser humano aprendendo que hoje eu solucionei esse problema, mas amanhã eu vou ter que solucionar outro problema. Uhum. Que não tem como a vida aqui nesse mundo ser perfeita. Uhum. Então, o ser humano, a grande habilidade que deve aprender do ser humano, como ser humano, é saber que é um campo de batalha e nós temos que crescer dentro disso. Existem os dias que nós vamos rir, os dias que a gente vai chorar e a vida continua, entendeu? E a gente vai crescendo com isso. Uhum. A sabedoria vem de passar por essas experiências e conseguir determinar o que é Válido o meu sofrimento e o que talvez não seja tão válido também o meu sofrimento, né? É o que o meu primo está aqui falando, né? Qual é o maior problema do mundo? É o meu, né? A gente acaba... porque é onde eu sinto de verdade, né? A hora que tá... verdade. E às vezes a gente acha que isso é muito egoísmo ou tudo, mas isso é humano, né? A gente não consegue É sentir verdade. realmente a dor do outro. A gente pode compadecer, a gente pode estar ali junto, mas eu não consigo tirar a dor do outro e falar, não deixa que eu sinto, mesmo porque a gente também não vai querer, né? Vamos combinar que também, né? É uma coisa muito, né? Eu tenho um exemplo disso. Eu geralmente, quando eu faço, e já fiz muitos, né, funerais, aqui nos Estados Unidos, geralmente é um negócio assim bem elaborado, né? Essa É um cerimônia. evento, né? É um evento. Então, existe uma cerimônia que se faz, que se chama By the Graveside, que você faz lá no momento em que vai enterrar a mesma pessoa. Né? E eu me pego observando muito isso. Você está ali com uma família, sofrendo a dor da separação, né? Cada um ali está... A vida dessas pessoas mudou desse momento em diante. Uhum. E não tem a presença mais desse ser humano com eles, né? Uhum. E também porque esse ser humano vai continuar a influência desse ser humano na vida dessas pessoas, mas ela não é mais audível, ela não é mais visível, né? Então existe Fica uma no campo da herança. lembrança, né? E eu observo o seguinte, que eu estou ali, né, nessa cerimônia super solene, e eu vejo no funeral lições assim preciosas para mim como pessoa. Né? Eu falo assim, poxa, eu tô primeiro que eu vejo assim, isso daqui é uma janela para o futuro, porque um dia eu vou estar no outro lado dessa história, né? Então eu vejo isso quando visito pessoas em hospitais, enfim. Então eu tô nesse momento muito solene, fazendo a minha parte, e fora desse cemitério os carros estão passando, A vida né? tá normal. E eu penso o seguinte, eu falo assim, olha, aqui existe uma situação, mas aquela pessoa que está passando no carro, ela tem conta para pagar, ela pode ter um filho drogado, ela pode ter, entendeu? A minha esposa está me traindo. Dentro de cada um desses seres humanos existe um drama passando, né? É. E o fato desse ser humano estar aqui inerte agora não alterou o problema dessa pessoa que está passando ao redor, entendeu? A vida continua. Eu já conversei com pessoas em hospitais que eu sabia que aquela pessoa tinha horas para viver. E eu estava ali orando, confortando aquela pessoa, e olhava assim, do lado de fora, pela janela do hospital, e eu falava assim, puxa, isso sempre passa pela minha cabeça. Eu falo assim, veja só, esse é o momento mais solene na vida de um ser humano. Desde o dia que ele nasceu, que ele deu a primeira respirada de ar puro nesse planeta, só um outro evento é mais crucial. É justamente esse, quando ele vai dar o último, a última vez que ele vai respirar, né? Mas a vida Tem lá uma fora... pergunta aqui que eu vou pedir para só te interromper, porque daí a gente já está mudando. Eu acho que daí a gente vai agora, né, mudar
a coisa, né? A Luana pergunta assim, né? Mas essa situação de você ver que estará do outro lado não faz você ficar mais tenso com a vida? Isso está na sua escolha, né? E aí É entra a minha verdade. parte com inteligência emocional. Está na sua escolha de olhar e falar, meu Deus, eu tenho menos um dia de vida, ou olhar e falar, oh, eu ainda não estou lá, eu tenho que fazer isso aqui ser bom. Eu sempre falo que a morte vem muito com uma lição para a gente mesmo, para olhar e falar, opa, eu ainda estou aqui, eu ainda tenho tempo, eu ainda tenho chance para fazer as coisas, né? Eu ainda tenho a oportunidade de estar aqui, né? E da gente valorizar mesmo. Então, eu sempre falo com as pessoas, é óbvio, tá super desconfortável tá no isolamento, óbvio que tá. A gente tem conversado muito sobre isso, de não aguento mais, né? O ir no supermercado virou um super evento, né? Quase como você fala, nossa, essa semana dia tal, eu vou às terças-feiras quase sempre no supermercado. Nossa! E outro dia eu tava no supermercado e eu andei todos os corredores. Nunca tinha feito isso, sabe? Assim, e andando assim, ó, passeando, olhando, porque a sensação de que, nossa, olha que lugar, né? E aí você começa a dar valor para justamente a liberdade, você começa a se reinventar com as coisas e saber que isso também vai passar, né? Então eu acho que nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, ele pode ser extremamente catastrófico para as pessoas de ai meu Deus, estamos todo mundo morrendo e que inferno ficar em casa, porque realmente não a gente não foi feito para ser preso, né? Hoje para mim isso é mais claro. Hoje eu tomei 10 minutos de sol e Uhum. falei, meu Deus, imagina uma pessoa que presa, cara. Porque tudo bem, a pessoa quando foi presa justamente foi a escolha que ela teve, mas tem gente que é presa injustamente também. E aí você olha e fala, meu Deus, cara, a pessoa não tem direito a 15 minutos de sol por dia, sabe? E aí a gente começa a meio que se colocar no lugar do outro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também tem aquela coisa de ver o grande presente que está dando, né? A gente tem mais tempo, a gente está fazendo as coisas com um pouco mais de calma, a gente não está fazendo tão acelerado. A gente tem a oportunidade agora e a possibilidade de se conectar mais com Deus mesmo, porque tá todo mundo, e parece que no desespero as pessoas aí querem ouvir falar sobre Deus, e aí elas realmente entendem, opa, Uhum. para onde eu apelo, né? Eu tenho que apelar para alguma coisa, né? É. Para me dar um pouco mais de esperança. Então, assim, eu acho que vem com vários presentes. É claro, de novo, não está sendo confortável esse presente. Ele não é dos mais doces, né? Ele não vem num formato de ovo de Páscoa que a gente come e se delicia. Mas ele vem num processo de fazer a gente se ressignificar, fazer a gente melhorar como ser humano, né? Isso. E aí eu tenho uma pergunta para você para a gente ir indo para essa área, inclusive. Muitas pessoas chegam para mim e falam assim: eu tenho uma resposta, eu quero saber a sua e depois eu conto a minha. A gente não vai se tornar um ser humano melhor quando tudo isso acabar. Quem era ruim vai continuar sendo ruim, quem é bom vai continuar sendo bom. O Uhum. que você falaria para uma pessoa dessa? Primeiro porque o ser humano ele muda constantemente. A gente pensa assim que existem ocasiões que a gente muda, que a vida muda, né? Uhum. E pessoas não mudam, mas o ser humano ele muda constantemente. Existem mudanças que são mais sutis, que a gente não sente, né? Uhum. O ano passado, se você vê uma foto Oi, Lu. sua do ano passado, não é a mesma pessoa que é hoje, entendeu? Você fisicamente muda, e porque fisicamente a gente muda, a sociedade muda ao nosso redor, tudo muda ao nosso redor, a gente muda. Às vezes a gente não reconhece isso, né? Mas É que nem existe uma engordando, mudança né? constante, né? A gente não passa dos 80 quilos para os 100 quilos de um dia para o outro, mas a gente É, está indo, a hora que a gente percebe, a gente está com 100 quilos, a gente fala, mas quando que foi tudo isso, né? Esse processo. isso. Então, acho que a mudança do ser humano é mais ou menos isso também. Uma razão disso é que o fato da gente estar dentro de casa e fica perdido no tempo e tal, mostra que o ambiente tem uma força tremenda para mudar a gente, né? As Uhum. situações da vida mudam a gente. Então eu não vejo assim polarizado como o ser humano, ou o ser humano vai mudar ou não vai mudar, entendeu? Mas eu sei que existem mudanças que a gente consegue ver e mudanças que a gente não consegue ver numa Uhum. pessoa, né? Uhum. Então, se uma pessoa, vamos hipoteticamente pensar, né? Essa pessoa é má, né? E vai passar por esse isolamento e tal. Olha,
eu visitei muitas prisões. Eu tenho membros da minha igreja atual que estão na prisão, né? Isso é muito Pessoas louco, eu lembro que você fala. que a gente visita e fala assim, por ética, você nunca pergunta por que a pessoa está lá. Você está lá para ouvir, não para, eu quero saber da sua vida. Mas eles acabam contando, né? Fala assim, olha, eu estou aqui porque eu roubei e matei uma pessoa. Eu tenho 30 anos para cumprir de pena, né? E você vê, assim, no olhar, né? na, 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 no, na linguagem corporal desse indivíduo, que é uma pessoa que a vida para ele é uma questão de pura e mera sobrevivência, porque ele está dentro de uma cadeia. E agora a gente Né? sabe bem, mais ou menos como que é. Né? E, sinceramente, a parte que mais me assusta aqui nos Estados Unidos, né? Que eu fui em prisões no Brasil e lá é um negócio mais barulhento, mas aqui na América, durante o dia, quando você vai numa cadeia, numa prisão, é um silêncio Ensurdecedor, né? Aquele silêncio que fica surdo. ensurdecedor. Você passa assim pelas celas e é um silêncio, porque é tudo concreto, existe uma porta de metal que só tem uma janelazinha Bem coisa de pequenininha. filme mesmo, né? É daquele jeito, mas é um silêncio estarrecedor. Eu me sinto mal só naquele silêncio. E você conversa com essas pessoas e pensa assim, se eu encontrasse essa pessoa há 10 anos atrás, eu também diria assim, essa pessoa nunca vai se consertar. Porém, eu fui visitar alguém, e várias pessoas, mas hipoteticamente você, essa pessoa que dentro dessa solidão, desse silêncio, a cada segundo eu posso ser assassinado aqui dentro desse lugar. Entendeu? A tensão, a vida dentro dessa instituição não é simples. Uhum. Mas essa pessoa encontrou a maneira de mudar lá dentro, entendeu? No ambiente mais hostil, violento, Uhum. volátil que possa existir. Uhum. Mas lá dentro essa pessoa achou uma maneira de dizer, não, eu posso ser um ser humano melhor. Eu gosto de falar duas coisas, na verdade. Não importa, depois dessa crise, se o mundo vai mudar ou não. Importa se você vai mudar. Porque se você mudar, automaticamente você é pela influência, e a gente estava falando exatamente disso, né? Então, qual de nós, numa solidão, num vazio, num sofrimento físico, numa angústia emocional, psicológica tão profunda quanto é ser crucificado inocente e passar. Eu vou. Eu falei, então, se você tem possibilidade de mudar, e se você acredita que você realmente pode mudar, dê a chance para o outro também pode. Mas as pessoas. Isso não isso é cada um com o seu problema. E se ele não aprender nessa lição que a gente está tendo o mundo inteiro, né? Metade do mundo está tendo a força, né? É o que meu primo ali falou, o Edson falou. Não tá fácil, não é fácil. Ela vem bem amarga, ela vem com aquele gosto bem de própolis puro, praticamente, descendo na garganta. Sem poder pôr açúcar, sem poder pôr mel para dar uma aliviada. Se a gente não aprender com isso agora, a gente vai invariavelmente continuar batendo cabeça com um monte de coisa até a hora que a gente aprender, como se fosse um videogame. Para mudar de fase, a gente precisa passar por esse amargor agora para entender como que é a fase seguinte, né? Mas a gente pode levar isso de uma forma mais leve. Mas voltando aqui para a Páscoa, vai lá, que a gente foi e voltou. Só para encerrar isso também, e não pense que isso não é um ataque, entendeu? Mas é uma realidade. A gente sempre, as limitações que a gente impõe para o outro, geralmente são as limitações que a gente impõe para a gente mesmo. É um ataque, sim, viu, gente? Leve. Então, se ele não quer falar um ataque, porque ele é um guia espiritual lindo, maravilhoso, eu, como trabalho com isso, eu posso falar. É um ataque, sim. Se você não dá chance para o outro mudar, é porque você está empacado na sua vida e não quer mudar. E você sabe que você precisa mudar. Então, a gente reflete no outro o que a gente é de verdade. Esse é o grande... projeção, né? Não tem como. Mas o que Jesus ensina, entendeu? Passar por o que ele passou sem ter alguém por perto, entendeu? A única pessoa que
que olha com empatia para ele no final é a mãe dele, né? E eu tenho um respeito extraordinário por Maria, porque ela foi chorar aos pés da cruz, vendo não o filho de Deus, mas o filho dela, né? Dizendo, eu carreguei esse ser humano, né, no meu útero, e estou vendo ele morrendo numa morte horrível, né? O fato de Jesus mostrar que, e sempre ter falado durante o seu ministério, falar aquilo que você considera impossível para você, Deus não acha impossível. Então, qual de nós, numa solidão, num vazio, num sofrimento físico, numa angústia emocional, psicológica tão profunda quanto é ser crucificado inocente, passar por tudo aquilo, e ainda olhar para essa multidão e dizer, Pai, perdoa. É verdade. Né? Então, Deus, Jesus mostra que tudo aquilo que a gente coloca como problemas nessa vida, que a gente coloca como impossibilidade, né? A solidão, a depressão, a ansiedade, a incerteza, né? O que quer que seja, né? Que ferve dentro da nossa cabeça, Deus fala o seguinte, olha, se você olhar para mim, se você seguir esse caminho comigo, a ansiedade vai estar lá, os problemas vão estar lá, mas se eu olhar para mim e dizer assim, mas para ele é possível. Isso não Uma quer dizer coisa... que você não tem que buscar ajuda, né? Porque o meu medo é que as pessoas aqui entendam aquela frase célebre que às vezes alguns religiosos trazem de se você tá com depressão é porque você não tem Deus. Se você tem ansiedade é porque você não tem Deus. E nada... Oh, não. Para não ficar, porque senão vai parecer então tá bom. Então quem tem Deus passa pela vida de uma forma em paz e não precisa procurar ajuda. E que na verdade Mas não é isso, né? eu vejo que quem pensa dessa forma faltou naquela aula de ciências, quando falava de anatomia humana, entendeu? Porque eles pensam que a mente é separada do corpo, né? Exatamente. Então, se não é separado do corpo, se você vai no dentista todo ano, se você vai no médico, se você vai, entendeu? Cuidar da sua saúde física, a Você também mente precisa faz criar a parte, sua saúde. Exatamente. Você precisa faz cuidar da sua parte. saúde mental, você precisa cuidar da sua saúde espiritual, você precisa cuidar da sua saúde física, né? No fim, é fazer essa aliança aí de tudo. É isso. O psicólogo ele não vai fazer voodoo, ele não vai fazer magia negra para, entendeu? Te curar, né? Ele é um profissional que estudou como funciona a mente humana e como a gente responde ao nosso ambiente, aos nossos traumas, as violências que a vida pode colocar na nossa frente. E ele te ajuda a achar esse caminho, né, de volta. Então, eu sou um pastor já há quase 26 anos. Chegou um momento na minha vida que eu achava que o trabalho era tudo que interessava para mim. E eu trabalhava 14, 15 horas por dia e ia embora para casa achando que dormir era um pecado, porque eu queria continuar trabalhando. Desperdício. Eu fiquei anos sem tirar férias. Entendeu? Eu gostava e viciei no trabalho e falava, trabalho é isso. Se eu tirava férias, eu me sentia mal porque eu queria estar trabalhando. E chegou aquele momento em que eu, trombei com a realidade, né? E aconteceu que daí aquilo que eu mais amava eu não conseguia fazer. Tudo Então tem questão de, acho que é questão de equilíbrio, né? eu fiz 5 anos de terapia, entendeu? E a primeira vez que eu entrei dentro de um consultório de um psicólogo, eu falei, eu não deveria estar aqui. Eu que deveria estar te aconselhando. Eu olhei para esse senhor, ele ficou me ouvindo por 40 minutos, né? Falou 5 palavrinhas no final, falou a semana que vem. Aliás, eu tinha que ver o psicólogo 2 vezes por semana, né? O negócio Para era entender que a sério. gente é humano, apesar de tudo, né? E de repente nessa história, ele falou assim, depois de umas 2 semanas, uma semana, ele falou, você tem que fazer terapia em grupo. Falei, vamos embora. A primeira vez que eu entrei
na terapia em grupo, eu falei, eu vi gente, né, umas 10 pessoas, num círculo, né, eu vi gente lá literalmente babando, gente tremendo, gente conversando com alguns Aí você viu motivos. quão grave era a sua situação mesmo, né? Você Eu olhou e falei falou, não, assim, mas me jogaram aqui é porque eu tô mal mesmo. eu pensei assim, eu não deveria estar aqui porque eu não estou igual a esses caras, né? Depois daquele dia, assim que eu saí do grupo, eu entrei no meu carro no estacionamento e falei assim, eu sou o pior caso daquele grupo, entendeu? Então, a gente tem aquilo que é impossível, Deus faz. Mas você buscar ajuda, você buscar um médico, buscar um psicólogo, buscar um psiquiatra, Buscar isso uma faz parte coach, da né? nossa, Buscar uma life coach também, né? no life coach, né? Faz parte da nossa maneira de cuidar de nós mesmos, né? O seu corpo é um templo do Espírito Santo. Exatamente. Então não é só deixar de comer carne, não é só deixar de tomar café ou fazer qualquer outra coisa. Você também tem que cuidar da sua mente, né? A oração faz milagres na nossa vida, mas ela não faz aquilo que você pode fazer. Uhum. Entendeu? Você ainda tem que sair da cama e ir para a igreja. Você tem que ainda Quando sair e eu fazer falo bem. para os meus clientes isso, eu falo assim, eu vou te conduzir num caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, tudo, mas é você que vai fazer, eu não vou fazer por você. E eu lembro que minha mãe falava isso quando eu era criança. Ela falava assim, então Deus não vai descer aqui para fazer por você, viu? Tem uma parte que você pede e é você que faz. Porque ele não desce para Certo? falar, então presta atenção, filhinha, deixa que eu faço para você ficar aí dormindo, que eu dou um jeito aqui para resolver toda essa confusão que você está se metendo, e enfim. Palavras finais que vai cair essa live e eu não quero que a gente termine sem falar sobre a Páscoa, assim. Uma coisa que a gente tinha até comentado, que era assim, por mais que a gente teve a crucificação, né, que é comemorado no dia de hoje, tudo isso, Deus sabia que ia terminar, né? Que ele ia ressuscitar no domingo e que ia ficar tudo bem de novo. Uhum. A gente não tem a data que tudo isso vai terminar e que a gente está passando por essa crise, mas a gente tem que ter a certeza que isso vai terminar. Eu brinco muito com as pessoas que é melhor a gente começar a contar um dia menos para isso acabar. Porque senão fica um dia a mais e aí fica muito pesado. Mas é melhor a gente, olha, um dia a menos. Mas quando que é esse dia? Não interessa, é um dia a menos. Né? Uhum. Para ficar mais fácil e mais leve. Porque eu acho que isso diminui a nossa ansiedade, diminui os processos depressivos, o desespero de falar, meu Deus, eu estou enclausurado há tantos dias. É mais fácil contar, meu, mas só falta menos um dia aqui para eu sair daqui. Né? Porque daí você Uhum. consegue ter uma visão de futuro da coisa indo, né? Que eu acho que é isso que também a Páscoa traz nesse momento, né? Esse momento de olhar e falar, então, Jesus ressuscitou, vai ter uma hora que a gente vai sair disso daqui, né? Olha, eu tenho ainda até o dia 17 de maio, o que existe quarentena agora aqui nos Estados Unidos, né? Isso é lá nos Estados Então, Unidos, gente. Calma, não se desespere, por favor. aliás, aqui localmente, né, aqui no nosso estado de Oregon, até de 17 de maio. Então, até essa data não tem igreja, não tem reunião de associação, não tem nada, é tudo feito online. Então, eu lembro que quando eram só 2 semanas, eu falei, puxa, vou morrer em casa. Entendeu? Quando o presidente Trump falou assim, vai até dia 30 de abril, eu falei, agora, né? Aí eu determinei o seguinte, falei, eu vou traçar alguns alvos para mim. Né? Eu falei, eu quero ler esses livros, né? Show. Eu desde agosto do ano passado com problemas na coluna, tal, até fiz cirurgia em janeiro. Então eu tô de quarentena desde janeiro. Então com toda a recuperação, chegou os 3 meses, eu fui liberado para correr de novo, que eu gosto de correr. Então eu comecei a correr de novo, falei, eu vou correr, entendeu? Essa quantia toda semana. Então, hoje, eu já comecei a entrar num certo pânico, incrível que possa parecer, porque eu quero fazer várias coisas e eu falei assim, eu tenho que Não vai concluir dar isso antes tempo. da quarentena terminar, entendeu? Até dia 21 não vai dar tempo. Como que eu vou fazer? Eu vou ligar para ele e falar assim, dá mais umas quarentena aí para nós, porque não vai dar, né? Por favor, É não um faça negócio. isso. Então, para mim, foi assim, agora tá ao contrário, entendeu? Falei assim, eu quero que a quarentena acabe, eu quero voltar à minha vida normal,
Porém, ao mesmo tempo, eu falo assim, não, eu quero aproveitar esse tempo para fazer isso, entendeu? Eu quero conseguir acertar isso. Então, no fim, como a gente se comporta durante esse tempo, a melhor maneira de se passar por isso, né, é você realmente tirar vantagem da situação, entendeu? A lei do Gerson, né? Eu gosto de levar vantagem em tudo, né? Uhum. Então, como bom brasileiro, tire vantagem disso, né? Uhum. Se você quiser, que nem eu, preciso perder 13 quilos, coloque esse plano em dia, entendeu? Você tem tempo. Muitas vezes eu reclamava que não tinha tempo porque tinha projetos na minha casa e agora eu posso fazer e estou fazendo, né, isso. Tinha projetos até na minha garagem, né, que estava bagunçada. Agora você entra lá, tá tudo organizado, tudo bonitinho. A gente já tem um plano para essa garagem aí. Você tem que fazer coisas que te façam sentir bem com você, que fala assim, eu tive um alvo, eu alcancei esse alvo, eu me sinto bem com isso. Uhum. Então, nessa situação, entendeu? Faça isso de maneira religiosa também, dependendo da sua religião. O correr do dia a dia, a pressa do dia a dia, sempre tem sido um motivo que a gente coloca, né? Já eu gostaria de ser mais piedoso, gostaria de ser mais espiritual. Parabéns, entendeu? Essa situação colocou para nós agora uma oportunidade de ouro, entendeu? De ser assim. ler a Bíblia, ler um livro espiritual, ler um livro religioso, entendeu? Ter um contato com seu Deus, meditar sobre isso, refletir sobre isso. A Páscoa nos ensina que, apesar do caos, no final tudo dá certo. Que Deus está sob o controle de tudo, né? A gente vai sair dessa. Isso, e nossa visão pessoal, mesmo se você não crê em Deus, é que no caos, que você esteja sob controle. Então, que você tenha o controle de você mesmo, né? Das suas emoções, do seu psicológico, né? Que você fala assim, agora as paredes estão chegando, entendeu? Tá tudo ficando menor na minha casa. Não, você ainda pode olhar para fora e saber, e tirar muitas lições preciosas quanto a isso, né? Uhum. Dessa experiência. Exatamente. Fazer uma oração de 1 minuto e meio quase que a gente tem para a gente terminar, né? Porque oração, quando vem do clérigo ou de algo, né? Aí tem mais poder, porque tem uma ligação maior. Vamos lá, vai. Ok. Senhor Jesus, nós queremos agradecer pelo dia de hoje, bom Pai, porque num dia como hoje o Senhor entregou a sua vida por nós. Nós somos amados, nós somos valiosos aos teus olhos. E durante esse caos do mundo, Senhor, que a tua ressurreição, que o Senhor mostrando que nem a morte tem poder sobre ti, que nós temos essa confiança que o Senhor está no controle. Então estejam com todas as pessoas em seus lares, que estão enfrentando seus próprios desafios nessa época, que eles sabem que acima dessas nuvens, que acima dessa tempestade, existe um sol que está brilhando e que bem logo tudo isso vai ser solucionado. E que todos nós, pelas escolhas que fizermos, podamos sair dessa situação muito melhores, como seres humanos, com melhores pais, melhores irmãos, melhores mães, melhores filhos. Em nome de Jesus. Amém. De novo, obrigada. Quem puder aí, já compartilha, me segue o Marco, enfim, ele vai estar falando sobre espiritualidade, eu vou estar falando sobre gerir emoções, principalmente nesse momento. Mas obrigada mesmo. E mais tarde a gente se fala, então. Beleza, obrigado pela oportunidade, Aline. Beijo, Tchau, tchau. fica com Deus. Tchau, tchau. E obrigado, gente. Tchau.